Vai aqui um post interessante porque eu tenho recebido muitas mensagens de torcedores do Cruzeiro preocupados com essa parada no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai jogar, se eu não me engano, dia 11 contra o Vitória, depois para. O Cruzeiro pode ser o líder se ele vencer o Vitória, ele termina essa primeira fase, digamos assim, com 26 pontos. Flamengo, não vai jogar agora porque está viajando para o Mundial. Palmeiras, Botafogo e Fluminense a mesma coisa. Então, o Cruzeiro pode terminar essa primeira fase como líder do Brasileirão, o que será maravilhoso para todos nós. Eu não me preocupo com isso. Eu acho que essa parada ela vai acontecer para todos. As equipes que estão indo para o Mundial terão mais prejuízo, porque vão jogar lá. Cruzeiro e as outras equipes que estão no Brasil, elas vão ter uma intertemporada, para se programar, se reprogramar, para treinar fisicamente, tecnicamente, para o técnico ajustar mais algumas coisas que estão faltando. O Cruzeiro terá o retorno do Matheus Henrique, que já está em fase final de recuperação da cirurgia pequena que ele fez. Então, gente, eu penso ao contrário. Ao contrário, eu penso que o Cruzeiro com essa parada ele poderá, além de buscar reforços no mercado, muito provavelmente irá buscar 2, 3 reforços importantes, pontuais, como muito bem colocaram o presidente Pedro Lourenço e o vice-presidente Pedro Júnior. Então o Cruzeiro vai ao mercado para buscar jogadores pontuais. Mas eu acho que essa parada será muito benéfica. E o Cruzeiro vai fazer um torneio no Espírito Santo, conforme eu antecipei, para manter o ritmo de jogo, para que os jogadores não percam esse entusiasmo que eles estão, porque realmente o time pratica o melhor futebol do Brasil. É tema da minha coluna de hoje no estado de Minas. O Cruzeiro pratica o melhor futebol do Brasil. O Flamengo tem um time cantado em verso e prosa. O Flamengo tem 2 times, o time titular e reserva. Os 2 são fantásticos, mas o Cruzeiro, neste momento, pratica o melhor futebol do Brasil. E não há como negar isso. Os números mostram, os jogos têm mostrado isso. Cruzeiro muito sólido em todos os compartimentos. O Leonardo Jardim conseguiu o que nenhum técnico havia conseguido até hoje nos últimos tempos. Dar ao Cruzeiro um padrão de jogo espetacular e, acima de tudo, equilibrar todos os compartimentos de uma equipe. O Cruzeiro hoje é muito sólido. Você vê que o Cruzeiro quase não toma gol. O Cruzeiro faz muitos gols. O Cruzeiro tem um meio-campo que predomina. O Lucas Silva e o Lucas Romero parece que nasceram um para o outro. O Christian joga demais, esse garoto. É o pulmão do meio-campo. E o Matheus Pereira, com a qualidade de 10, de um camisa 10, que ele tem muita. Está empolgado, está entusiasmado. Depois que o filho nasceu, o Theo, com muita saúde, graças a Deus. O Matheus Pereira tem jogado demais. Só não enxerga quem não quer. Então eu vejo essa parada benéfica para todos os clubes do Brasil, porque eles reclamam tanto de tantos jogos encavalados um em cima do outro, e agora terão 30 dias para se reciclarem, para se prepararem para a segunda parte do Campeonato Brasileiro. Praticamente 1/3 do campeonato vai ser concluído aí, porque 12 jogos são 38, então 13 seria 1/3, menos de 1/3, então é por aí. 1/3 do campeonato já disputado, e o Cruzeiro na cabeça. Tem 23 pontos hoje, se ganhar do Vitória vai a 26 e terminará essa primeira fase como grande líder, isolado com 26 pontos. Então, gente, a campanha do Cruzeiro é espetacular, eu não tenho o que temer. O time é muito sólido, o time é muito compactado, o time tem consciência do que ele pode fazer, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Então, quando você tem uma equipe que sabe o que faz, ela não perde aquele elan, aquele entusiasmo que ela tem. O Cruzeiro está preparado para qualquer tipo de competição, para qualquer tipo de jogo. O Cruzeiro venceu as 2 equipes que ganham tudo nos últimos 10 anos, que ganharam tudo nos últimos 10 anos do futebol brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras, os 2 por 2-1, coincidência, no Mineirão, lotado, com a China Azul dando show. Então não vejo o menor problema com relação a isso, menor problema. A torcida pode ficar tranquila, o Cruzeiro vai melhorar mais ainda. O Leonardo Jardim teve 40 dias e deu essa cara ao time, essa cara espetacular. O melhor time que pratica o melhor futebol do Brasil. Imaginem, com mais um mês de trabalho, vai botar esse time voando. Hora de falar sobre um zagueiro pedido pelo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. O alvo em questão é Vitor Gabriel, atleta que pertence ao Sport, está emprestado ao Internacional e tem 21 anos de idade. Temporada atual de 20 jogos, 3 gols e 1 assistência, só não completou os 7 jogos do Campeonato Brasileiro porque acabou se contundindo. E aqui vem a informação exclusiva: a opção de compra que o Inter tem para fechar negócio com o Sport é barata. R$2 milhões por 50% dos direitos econômicos, os outros 50% ficariam divididos entre o atleta com 10% e o Sport com 40%.
O Inter pretendia levar essa negociação até o fim do ano, para confirmar a compra, mas, diante do assédio do Cruzeiro, a tendência é que o Colorado se antecipe, faça o pagamento desses 2 milhões de reais e assegure a contratação do jogador. A partir daí, vai ficar bem mais difícil para o Cruzeiro tirar o Vitor Gabriel do Inter. Cifras certamente serão 3, 4, até 5 vezes maior do que esses 2 milhões de reais. Para a janela aí, para falar de coisa séria, né? O Cruzeiro vai fazer alguns movimentos. Para essa primeira não terá nada, né? Essa aí é para uma exceção ali, né? Como o pessoal chama de basculante. E para esse momento aí, só alguns clubes vão se aproveitar para um jogo apenas, né? No Campeonato Brasileiro. Então, no Cruzeiro não terá isso. Agora, na outra, que abre em julho, aí sim, o Cruzeiro quer... Eu não vejo o Cruzeiro fazendo tantos movimentos assim, 3 a 4 jogadores, talvez, porque o Leonardo Jardim tem uma preocupação de agregar peças, mas jogadores que serão operários, né? Para dar sequência nesse momento que o Cruzeiro vive, para competir, para brigar, para ser ali aqueles jogadores que precisam ainda buscar um lugar no futebol, né? Então, é o perfil que o Cruzeiro quer. Claro que não impede um ou outro aí vir para compor elenco com mais rodagem, mas o que o Cruzeiro contratar de fazer investimento, aí é um perfil de atleta jovem com potencial para retorno financeiro no futuro. Por exemplo, o Vitor Gabriel, zagueiro do Inter. O Cruzeiro quer muito. Dependendo do que o Inter pedir, o Cruzeiro avança. Se pedir muito também, aí fica lá com ele lá e o clube vai procurar outro. E agora, Samuel, quando abrir essa janela de julho, então, o que o Samuel Venâncio acha que o Cruzeiro vai buscar? Para qual posição que você acha que o Cruzeiro vai lá trabalhar nessa janela? Você falou três peças. Para quais, então, posições você acha que o Cruzeiro precisa buscar? Então, eu acho 3 a 4. Agora, certeza mesmo, o Cruzeiro busca um zagueiro canhoto, mais um beirada. Isso aí, pelo menos essas duas posições, o Cruzeiro vai atacar na janela. Agora, muita gente fica falando, precisa de lateral esquerdo. Não sei se precisa, né? Para a vaga do Kaique, não precisa. Se fosse, seria ali um para compor, mas dependendo do zagueiro que você tiver, o Vidalba pode quebrar um galho ali na esquerda. Se comenta também de volante, porque o Wallace ainda não conseguiu engrenar, né? Então tem primeiro volante mesmo, só o Lucas Romero. E um ou dois atacantes aí, acho que não passa disso, viu, Gilbert? Ô, Samuel, aproveitando, até você falou que o Cruzeiro tem interesse em jogadores novos, que querem buscar algo aí na sua carreira. Alguma coisa com o Valentim Gomes ainda, ou totalmente descartado? Voltou? O que é? Não. O Vélez queria manter o negócio dentro daquela pedida lá do início do ano. Né? Aí o Cruzeiro falou, não, por esse valor aí, não. Eles venderam um meia agora de 18 anos por 9, velho, pro Botafogo. O Cruzeiro segue no mercado, Milton, e creio que no máximo, 4 contratações. Entre 3 e 4 contratações. É um zagueiro pelo lado esquerdo, um zagueiro canhoto. Provavelmente ali um lateral pro lado esquerdo também, para ser reserva do Kaique, talvez. Um meia e no mínimo mais um atacante de beirada. Meia volante seria? Meia. Quando fosse volante eu falaria volante. Meia ofensivo. Esquerdo ou direito? Okay. O velho seria... Que velho? Um meia esquerda ou meia direita? Só para entender, direita. Um 10 ou um 8? Um 10, uma esquerda, uma esquerdinha. Então tá bom. Uma esquerdinha ali. E um atacante de beirada que o Cruzeiro necessita, velocista, assim, urgente, Milton, isso. Pra mim seria aquele pontinha lá do Botafogo, que era do Red Bull Bragantino, que era do Palmeiras, como é que chama? Esqueci o nome dele. Arthur, isso, seria o Arthur, que não tem o corpo de pai, mas tem muita velocidade. Pode ser, mas aí eu não sei como é que tá a situação dele. Mas não, eu tô falando que tem que ser naquele estilo. Naquele estilão lá. Ou se quiser resolver o problema de uma vez por todas, o Roger Guedes. Pronto, falei mesmo. Mas aí no caso é muita grana talvez, né? Mas vocês têm, hein? Tem, mas não precisa gastar tanto assim não. Bom, agora fazendo economia com o dinheiro dos outros. Lá dentro você tá se coçando para gastar.
Traz logo. Ele tá com o discurso, não precisa gastar, mas por dentro ele tá assim, vai logo e busca. Pega Esse o jardim, Roger- aguento pega o mais. jardim, já traz. Já direto. traz logo, Esse- se coçando pra gastar o dinheiro dos outros. Esse Roger Guedes viria, no mínimo, por uns 3 pau, velho. Uns 3 milhões aí. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Ele não jogaria por menos. Olha lá o não. Iguinho concordando com a cabeça. Ô Iguinho, você outro dia falou, quando Mas a gente é isso mesmo. especulou aí o Roger Guedes voltar no Lá Galo, ele tá ganhando 4 milhões, né? 5 milhões ele ganha lá 5, por né? mês. 5 pau lá. É muita grana, velho. Não, uma coisa assim, é fato. O Roger Muita Guedes, pra você, ele, que não é o ele Pedrinho. sabe que lá ele tá fora dos olhares do Ancelotti e tem uma Copa do Mundo ano que vem. Talvez esse possa ser o grande atrativo para ele retornar ao futebol brasileiro, seja para onde for, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.